E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para mais um trabalho de língua portuguesa, em que nós vamos falar de um conteúdo que ele é dentro do ramo da morfologia e super útil para a gente entender um pouquinho como é que é, na verdade, a relação do substantivo com outras classes gramaticais. Então, hoje nós falaremos sobre os determinantes do substantivo, que são aquelas classes que se relacionam imediatamente com o substantivo, dando maior propriedade, maior sentido àquilo que está sendo mencionado, ok? Então a gente vai começar com uma frase, tá? Que tem uma série de palavrinhas aí e que várias vão ser interessantes para a gente. Olhem só. A Mariana e a Amanda, aquelas duas grandes atletas, terão uma nova competição no final de semana. Certo? A gente tem no decorrer dessa frase alguns substantivos que estão sendo mencionados, né? Como a gente pode ver, por exemplo, Mariana, Amanda, atletas e competição. Se eu pegasse só essas palavras, né? Claro, relacionando com o verbo, eu poderia ter, por exemplo, a frase Mariana e Amanda, atletas, terão competição. Isso fecharia o sentido completo da frase, porque elas estão dando a base do que vai ser dito de informação para quem está escutando vocês. Então, as outras palavras todas, na verdade, elas vão ter demais relações que vão especificar um pouco mais como funciona cada substantivo. Uma observação apenas. Vocês viram ali que eu suprimi, dei uma sublimada na expressão no final de semana. Essa expressão ela remete ao tempo em que a ação ocorrerá. Portanto, ela é um advérbio. A gente vai estudar isso num outro vídeo mais adiante. Agora, olhem bem. Vejam que as palavras em verde que estão aí aparecendo, todas elas se relacionam a esses substantivos que estão marcados em negrito na frase. Aquele primeiro ad, a Mariana, né? O ad, a Amanda. Aquelas duas grandes, atletas. Então, essas expressões em verde relacionadas a atletas. Uma nova competição. Todas essas expressões em verde estão determinando que substantivos são esses que aparecem, certo? Por exemplo, o primeiro A que está ali colocado, a gente já estudou, já sabe como funciona, é um artigo. O artigo ele está determinando que Mariana é essa, não é uma Mariana dentre várias, né? Não é uma Amanda entre várias, na verdade é aquela especificamente. Então a gente usa o artigo definido para determinar esse substantivo. Aí indo ali para aquelas duas grandes atletas, quando a gente fala no aquelas, a gente está mencionando um pronome. Que esse pronome, na verdade, remete a pessoas que estão fora do discurso e a gente faz referência a elas quando já as mencionou. Então, elas são relativas à palavra atletas. A palavra duas que está ali, que indica um número, indica quantidade. Nós mencionamos Mariana e Amanda, portanto, são duas. Esse número também vai se relacionar à palavra atletas. E grandes, para identificar principalmente uma qualidade, uma característica. Isso são adjetivos, né? Ou é um adjetivo, que vai se relacionar diretamente também com a palavra atleta. Então a gente pega atleta, não é simplesmente um atleta qualquer. São aquelas que foram mencionadas antes, são duas, que também já foram mencionadas, e grandes, né? Que dá essa característica, então, para atletas. Por fim, a gente tem aquele uma, que também é um artigo só que indefinido. O nova, também é um adjetivo, relacionados à palavra competição. Vocês vejam, né? Uma nova competição quer dizer que elas já participaram de outras competições. Então, nesse meio tempo, a gente descobre que esse uma vai ter que ser colocado como um artigo indefinido para identificar essa ideia que eu mencionei. Mas esse uma é relativo à palavra competição. É uma competição, é a competição que elas vão realizar, né? Que é nova, por isso a característica relacionada a ela, que não é a competição exclusivamente, mas uma dentre outras que já aconteceram. Certo? Então, todas as palavras em verde dessas classes gramaticais mencionadas são aquelas que nós chamamos de determinantes do substantivo. Só para a gente ratificar, então, né? O artigo, essa palavra que determina ou indetermina no sentido de especificar ou não o objeto a que se refere. Olha os dois exemplos ali, né? O João veio até mim. É aquele João, aquele cara que estava caminhando na minha direção. Um João veio até mim. Então, eu poderia ter dito que havia mais de um João, né? Ou
outros Joões perdidos por aí e um que não foi identificado especificamente veio até mim, certo? Aí nós temos a ideia do artigo. No numeral, que é essa palavra que expressa, né, a numeração, a quantidade de algo, a posição, né, enfim, sobre um substantivo. O primeiro João veio até mim. Então quer dizer que havia mais de um João e o primeiro deles, seja o primeiro da lista, o primeiro do contexto, enfim, veio até mim. É numeral. 2 caras com o nome João vieram até mim. Então, eu estou identificando que são 2 pessoas, eu dei a quantidade para ver que Joões eram esses que vieram até mim. Ele parecia só meio João. Esse meio aqui, vamos cuidar para não confundir com o que a gente vai ver adiante sobre os advérbios, tá? Esse meio João não é que ele seja mais ou menos João, tá? Mas é a ideia de que, por exemplo, eu estou olhando o João e eu vi que ele está, por exemplo, com a metade das roupas que eu normalmente vejo nele, né? Então, por exemplo, o João estava andando sem camisa por aí, né? Ou, por exemplo, né, se a gente for pegar uma questão mais grotesca, né, só a metade do João cortada, é meio triste isso, meio feio, né? Mas seria a ideia da quantidade. E vieram o dobro de Joões que eu esperava. Então, eu estava esperando 2 Joões, por exemplo, e chegaram 4. Né? Então, eu dou uma ideia de número com esse dobro, certo? Os pronomes também, né, que acompanham ou substituem o substantivo, eles vão ser determinantes. Vejam nesses exemplos, né? É desse João que eu preciso. Então, eu estou fazendo referência a esse João ao qual eu me dirijo, né, para poder relacioná-lo, né, a especificar que João é esse. Ele, o João, não quis vir, então esse ele está substituindo João. Eu coloquei ali entre parênteses só para a gente, né, ratificar que se refere a esse João, tal como vai ser no último exemplo, mas daí eu não coloquei, né, o termo. Mas ele substitui a palavra João, então não pode ser ela, não pode ser elas, não pode ser, né, outra forma, tem que ser ele, porque identifica que é a pessoa masculina no singular. Meu amigo João veio hoje. Então vejam que esse meu aqui está relacionado à palavra amigo, que também é substantivo, certo? E dando a ideia de posse, portanto. E o todos vieram hoje, vamos supor que são vários Joões que nós temos na sala, todos vieram, todos estão presentes, então eu pego todos, que é um pronome indefinido, que não indica uma quantidade específica, né, mas ele generaliza a situação, e substitui o termo Joões, por exemplo, ou os Joões, ou mais de um João, ou, né, ou 3 Joões, enfim, quantos forem no caso. E adjetivo, para a gente finalizar, que é aquela classe gramatical que indica característica, alguma especificidade, algo bem próprio daquele substantivo que está sendo mencionado. O querido João veio até mim. Então a palavra querido é relacionado a João, dando a característica dele. Aquele João era meio doido. Então o doido está está caracterizando a palavra João também. Vejam que não precisa estar relacionado diretamente, não precisa estar ao lado uma da outra para identificar que é um adjetivo. Aqui a gente tem o era, que é um verbo de ligação, que está ligando essa característica até João. O carioca João está entre nós. Então, os gentílicos, né, os adjetivos que remetem às localidades das pessoas, também são determinantes do substantivo. Não é qualquer João, é aquele João que veio do Rio de Janeiro. Está entre nós, certo? Então é isso por hoje, pessoal. Um videozinho super curto, mas super tranquilo, para a gente trabalhar, então, esses determinantes do substantivo. Muito obrigado para vocês mais uma vez e até a próxima.